Química da combustão. Estruturas moleculares dos combustíveis. Na aula anterior, vimos que a energia dos combustíveis está armazenada nas ligações químicas de suas moléculas. Agora surge uma pergunta natural: que tipos de moléculas são essas? Para entender combustão, emissões e desempenho energético, precisamos primeiro compreender a estrutura molecular dos combustíveis. Do ponto de vista químico, os combustíveis são substâncias formadas por moléculas orgânicas, ou seja, moléculas baseadas principalmente em átomos de carbono e hidrogênio. Esses dois elementos constituem a base estrutural da maioria dos combustíveis, formando cadeias carboníquas que armazenam energia química em suas ligações. Nos combustíveis fósseis, como gasolina, diesel e gás natural, predominam os hidrocarbonetos, que são moléculas compostas exclusivamente por carbono e hidrogênio. Essas cadeias podem variar em tamanho, forma e tipo de ligação, o que influencia propriedades como densidade energética, produtos da combustão, dentre outros. A gasolina é mistura de substâncias formada predominantemente por hidrocarbonetos de cadeia mais curta, geralmente entre cerca de 4 e 12 átomos de carbono. Essa composição confere maior volatilidade, favorecendo sua vaporização e o funcionamento em motores de ignição por centelha. O diesel, por sua vez, é constituído principalmente por hidrocarbonetos de cadeia mais longa, tipicamente entre aproximadamente 10 e 20 átomos de carbono. Essas moléculas apresentam menor volatilidade, maior densidade energética e características adequadas para motores de ignição por compressão. Em outros combustíveis, além de carbono e hidrogênio, é comum a presença de oxigênio na estrutura molecular. O etanol, por exemplo, pertence à classe química dos álcoois, que são moléculas que possuem um radical hidroxila ligado a uma cadeia carboníca. O biodiesel também é outro exemplo de cadeia carboníca oxigenada. Ele pertence à classe química dos ésteres, moléculas que apresentam um arranjo típico em que um átomo de carbono ligado a um oxigênio por dupla ligação também está ligado a outro oxigênio que, por sua vez, conecta-se a uma cadeia carboníca. Os ésteres podem ser representados de forma geral como R1, COO, R2. No biodiesel, o radical R1 é geralmente uma cadeia com um ou dois carbonos e o radical R2 costuma ser uma cadeia carboníca longa, frequentemente com mais de 10 carbonos. Quando estudamos substâncias químicas, não lidamos com átomos e moléculas individualmente, pois essas partículas são extremamente pequenas e numerosas. Para facilitar essa contagem, a química utiliza uma unidade chamada mol, que funciona como uma unidade de quantidade, semelhante ao que a dúzia representa para objetos do cotidiano. Um mol corresponde a uma quantidade fixa de entidades químicas, átomos, moléculas ou íons, equivalente a aproximadamente 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas. Esse número é conhecido como número de Avogadro e permite converter o mundo microscópico das moléculas em quantidades mensuráveis na prática do dia a dia. Assim, quando dizemos que temos um mol de moléculas de etanol, estamos dizendo que temos 602 sextilhões de moléculas dessa substância. Já imaginou ter de fazer contas com números exageradamente grandes assim? A massa molar está diretamente relacionada a esse conceito. Ela representa a massa correspondente a um mol de uma substância e é expressa em gramas por mol. Como as moléculas são compostas por átomos e cada átomo tem massa única para determinar a massa molar de uma substância, somamos as massas de todos os átomos que compõem a molécula. Por exemplo, no caso do etanol somamos as contribuições de 6 átomos de hidrogênio, 2 átomos de carbono e 1 átomo de oxigênio para obter a massa molar da substância, que, no caso, vale aproximadamente 46 gramas por mol. Ou seja, em cada 46,0 grama de etanol são encontradas 6,02 vezes Fz elevado a 23 moléculas de etanol.
Vejamos outro exemplo, para o éster etanoato de metila. Sua molécula tem a massa somada de 6 átomos de hidrogênio, mais 3 átomos de carbono e 2 átomos de oxigênio, resultando em massa molar de aproximadamente 74,1 gramas em cada mol dessa substância. Seguindo o mesmo raciocínio, você pode calcular a massa molar de qualquer substância combustível. Esses cálculos de massas molares são essenciais para fazer qualquer estimativa de liberação de energia e de emissões de gases de efeito estufa, que iremos explorar nas próximas aulas. Por agora, coloque em prática o que aprendeu nesta aula. Tente calcular a massa molar das substâncias que apareceram ao longo desta aula: octano, heptadecanoato de metila e salicilato de metila. Obrigado por assistir e até a próxima aula.